Santa Cruz, e trazemos nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, a escada espiritual e viva pela qual o Altíssimo desceu, se fez visível e conversou entre os homens, ela que sobe pelos degraus da morte, da terra ao céu. Esse trecho de uma das homilias de São João Damasceno, na festa da dormição da Virgem Maria, festa que se celebrava desde a origem, no dia 15 de agosto, e que depois Papa Pio XII, então, resgatando tudo aquilo que já era vivenciado pela fé, então promulga este dogma, o dogma da Assunção da Virgem Maria. O contexto dos dogmas marianos, ele é apresentado sempre em duas vertentes. Os dois primeiros dizem respeito a Nosso Senhor, a sua maternidade e a sua virgindade. Mostram esta relação com Deus. A maternidade mostrando que Nosso Senhor é verdadeiramente homem, e sua virgindade mostrando que Ele é Deus, pois ela é virgem antes, durante e após o parto. Isto só poderia acontecer sendo aquele que dela nascera Deus. É fato que, dentre os concílios do primeiro século que promulgam estas verdades de fé, a maternidade é claramente promulgada, mas a virgindade a gente não vê, de fato, numa fórmula, mas vemos esta afirmação reiterada ao longo dos séculos diante dos concílios. Mas, no segundo milênio, quase ao término, vemos dois outros dogmas que, sendo dogmas de fé, de fato dizem respeito a Deus, mas o seu contexto apresenta um sentido antropológico e, por que não, também não dizer eclesiástico. Falam de nós, esta realidade que toca a nós. A conceição imaculada da Virgem Maria, que mostra-nos também essa realidade do pecado, que todos nós fomos feridos, mas ela, diante daquilo pelo qual ela fora chamada, então fora preservada desde sua concepção do pecado original. E a sua assunção, mostrando já as primícias daquilo que nos espera, antevendo aquilo que é próprio a cada um de nós, aquilo que nosso Senhor nos convida, e rejeitando certas questões que apareciam naquele contexto como um reaparecimento. Ideias de reencarnação, ideias de voltas, e diante deste dogma vemos que aquilo que São Paulo já havia anunciado, aquilo que desde os primeiros séculos a Igreja já vinha defendendo, existe uma única vida. E ao término dessa, diante da nossa escolha, diante de Deus, então, aí sim,
queremos essa nossa união ou este apartamento de acordo com aquilo que vivemos. A Virgem Maria foi então assunta de corpo e alma, antecipando aquilo que nos espera. E vemos esta relação que tem da Assunção gloriosa da Virgem Maria. Quando vemos a festa, vemos várias outras festas, paróquias, que não têm necessariamente esse título, Assunção, mas são afins. Glória e outros que apresentam esta realidade gloriosa da Virgem Maria, que nos chama a contemplar essa beleza. E esta relação da glória da Virgem Maria se relaciona com a glória do seu Filho. Isto podemos ver na bula de promulgação, na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, do Papa Pio XII, que ele promulga a 1º de novembro de 1950, anunciando então este dogma. Diz assim Pio XII nos pontos 39 e 40: e convém, sobretudo, ter em vista que, já a partir do século II, os santos padres apresentam a Virgem Maria como nova Eva, sujeita, sim, mas intimamente unida ao novo Adão, na luta contra o inimigo infernal. E essa luta, como já se indica no próprio Evangelho, acabaria com a vitória completa sobre o pecado e sobre a morte, que sempre se encontram unidas no Escritos dos Apóstolos das Gentes, São Paulo. Assim como a ressurreição gloriosa de Cristo constituiu parte essencial e último troféu desta vitória, assim também a vitória de Maria Santíssima, como a de seu Filho, devia terminar pela glorificação do seu corpo virginal, pois, como diz ainda o apóstolo, quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi absolvida na vitória. Deste modo, a augusta Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo de modo insondável desde toda a eternidade, como único decreto de predestinação, imaculada na sua concepção, sempre virgem na sua maternidade divina, generosa companheira do Divino Redentor, que absolve triunfo completo sobre o pecado e sobre suas consequências, alcançou, por fim, como suprema coroa dos seus privilégios, que fosse preservada da corrupção do sepulcro, e que a semelhança do seu divino Filho, vencida a morte, fosse levada em corpo e alma ao céu, onde refugie como rainha à direita do seu Filho, Rei imortal dos séculos. Vemos aqui como é associado a Virgem Santíssima, que em tudo viveu para seu Filho e sempre buscou a Ele, que aqui, durante a vida de nosso Senhor, sempre buscou com Ele estar, tendo Ele elevado a sua glória, quis tê-la junto de si, quis tê-la próxima a si, e a contempla, elevando-a de corpo e alma, já antevendo aquilo que Ele quer de nós, elevando a ela de modo que ela também, como mãe do Rei, fosse ela também coroada. Quando vemos, por exemplo, na semana passada, no dia 22, quando então celebrávamos Nossa Senhora, a Rainha, vemos esta realidade. Quem é a mãe do Rei? É a rainha. A rainha é verdadeiramente a mãe do Rei.
É fato que, como vemos, talvez aqui, em dias correntes, associamos diretamente à esposa, mas de modo geral não é sempre assim. Propriamente, em outros contextos, como, por exemplo, o Império Romano, ou então das cidades que tinham ainda que sistemas republicanos, mas em meio à Grécia, um reinado, vemos isso. A rainha consorte era destituída, mas imediatamente ao governo de um rei, a sua mãe era então rainha. E vemos esta realidade também transparecida nessa relação de Cristo que quer esta glória da Virgem Santíssima, essa glória de sua mãe, aquela que em tudo buscou se unir a Ele. São João Damasceno, então, em uma de suas homilias, nos diz: a mãe de Deus não morreu de doença, porque ela por não ter pecado original, não tinha por que receber o castigo da doença. Ela não morreu de velhice, porque não tinha por que envelhecer, já que não lhe chega o castigo do pecado dos primeiros pais, envelhecer e acabar por fraqueza. Ela morreu de amor. Era tanto o desejo de ir para o céu, onde estava o seu filho, que este amor a fez morrer, a fez passar desta vida para a eternidade, se unir a Ele. Era esse o desejo maior. Se uniu a Ele em tudo aqui e quis se unir a Cristo também na eternidade. Quis buscar sempre estar junto de Deus, e é isso que ela nos ensina com a sua vida, a estar junto a Ele. Assim como Cristo foi pequena e humilde, buscou servir, buscou doar-se, em tudo se assemelhou a Ele, e por isso, assunto ao céu, intercede junto a Ele por nós. Em outra homilia, São João Damasceno nos diz: hoje a mesa terrestre, que sem núpcia trouxera o pão celeste da vida e a brasa da divindade, foi levada da terra aos céus. E para a porta oriental, para a porta de Deus, se ergueram as portas do céu. Hoje, da Jerusalém terrestre, a cidade viva de Deus foi conduzida a Jerusalém do alto, aquela que concedera como seu princípio unigênito, o primogênito de toda a criatura e unigênito do Pai, vem habitar na igreja das primícias. A arca do Senhor, viva e racional, é transportada ao repouso de seu Filho. Tão belas essas palavras de São João Damasceno, que em todas as suas homilias sobre a Virgem Santíssima faz esses elogios, mostrando toda a beleza que a Sagrada Escritura traz das mulheres que buscaram servir ao Senhor, resplandecidas na Virgem Maria e engrandecidas nela. E vemos aqui esta relação da Virgem Maria, que é colocada como esta cidade, a cidade de Deus, como a Jerusalém, e sendo assim, coloca-se ela como a Igreja, membro excelentíssimo da Igreja. E como a Igreja, assim, também terá este mesmo viés da Virgem Santíssima. Quando se fala da Igreja, o Catecismo apresenta 5 palavras que expressam a Igreja da origem ao fim dos tempos.
A igreja, ela é prefigurada, preparada, instituída, manifestada e será consumada. Ela é prefigurada já desde a criação, diante da criação dos homens, aquilo que viria a ser esta união com Deus. Mas também prefigurada diante da fé de tantos, como por exemplo Abraão, prefigurada já diante das suas realidades da Virgem Maria. Ela é preparada desde a fundação do povo eleito, que tem seu início com o Pai da fé, mas também é preparada de modo imediato no seio da Virgem Maria, pois a cabeça da igreja nela é gerada, é instituída de modo excelentíssimo ali, diante do doar de Deus na cruz, da sua inteira doação, pois tal qual do lado aberto de Adão nascer a Eva, do lado aberto de Cristo nasce a igreja, e ali, diante de tudo, está a Virgem Maria, que dera à luz a cabeça, está naquele momento unindo-se a Cristo, luz ao corpo. Ela é manifestada em Pentecostes com a vinda do Espírito Santo e o primeiro anúncio, e ali no cenáculo, junto aos apóstolos, está a Virgem Santíssima. Esteve no primeiro Pentecostes, na descida do Espírito Santo, para gerar em seu ventre Cristo, estava ali, junto aos apóstolos, para gerar e manifestar a igreja, e é consumada. Quando fala e trata desse ponto, então o catecismo apresenta: a igreja só terá sua consumação na glória celeste quando no retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Aqui na terra, sentem-se em exílio, longe do Senhor, e aspira o advento pleno do reino, a hora em que ela será, na glória, reunida a seu reino. A consumação da igreja é, por meio dela, o do mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações. Só então, todos os justos, desde Adão, de Abel, o justo até o último eleito, será congregado junto do Pai, na Igreja Universal. Esta união, esta consumação plena da Igreja se dá ao fim dos tempos, e remonta esta realidade aonde, então, diante da volta de Cristo, todos estarão verdadeiramente planificados, ou seja, corpo e alma restituídos, e assim, de modo a gozar, de modo pleno no céu. Deste modo, vemos que a Virgem Maria antecipa aquilo que aguarda a igreja. Ela já prefigura este acontecimento que advirá sobre cada um de nós, e deste modo antecipa aquilo que nos espera e nos dá esta alegre esperança de podermos já ver, diante deste anúncio, deste dogma, aquilo que nos aguarda, aquilo que nosso Senhor tem para nós. Isto deve nos animar. Esta união definitiva com Cristo, que nos chama a estar plenamente junto dele, que nos chama a ter esta perfeita união com o Senhor. Devemos, assim, buscar sempre mais esta união com o Senhor. É fato que teremos inúmeras
inúmeras provações. A Virgem Santíssima passou por diversas ao longo de sua vida. Nós também passaremos. Por isso, em uma das homilias diz São João Crisóstomo: mas então, morreu a fonte da vida? A mãe do Senhor, do meu Senhor? Sim, era preciso que o ser formado da terra, a terra voltasse, para dali subir ao céu, recebendo o dom da vida perfeita e pura a partir da terra, após ter-lhe entregue seu corpo. Era preciso que, como o ouro no crisol, a carne rejeitasse o peso da mortalidade e se tornasse, pela morte, incorruptível, pura, e assim ressuscitasse do túmulo. Quando vemos o que esta realidade de morte é também uma realidade a nós, que é diante das lutas, este sentido de purificação. Quando vemos este sentido da purificação, vemos então esta imagem do ouro no crisol. Os salmos nos apresentam essa realidade e por isso, por vezes, somos chamados a aprender a morrer. Por exemplo, um grande momento em que a Igreja nos chama a aprender a morrer é na Quaresma, onde somos chamados a esse exercício de mortificação, negar algo que nós gostamos, para buscar verdadeiramente aquele a quem amamos e colocá-lo no centro, colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Mas estas purificações ativas preparam-nos para as purificações passivas, aquilo que nosso Senhor permite que vivamos, as lutas, de modo que possamos ser, então, sendo purificados, sendo tirados deste nosso centro que às vezes acabamos ocupando, sendo tirados dali para que coloquemos Cristo, sendo tirado essas poeiras que a nós se agarram como consequência do pecado, e assim podermos mais buscar a Deus, colocá-lo no centro. A Virgem Santíssima dá-nos esse exemplo, se unindo tudo a Cristo. De fato, ela não precisava ser purificada de nada, ela é perfeita, mas tal qual Cristo que quis sofrer as provações para nos ensinar, ela, como boa mãe nossa e perfeita discípula do Senhor, também a Ele se une para nos ensinar, como a mãe mestra, a nos conduzir a Ele de modo perfeito, a nos assemelharmos a Ele de modo perfeito, nos mostrando este caminho de aprofundamento, de despojamento, de inteira entrega ao Senhor, rejeitando as coisas que passam e buscando aquilo que não passa. A coroa imperecível. É necessário a nós lutar, nos empenhar, buscar verdadeiramente nos purificar. E por isso, por vezes, ouvimos os padres da igreja mostrando, os grandes santos anunciando este meio de purificação, essas mortificações do corpo, diante de pequenas contrariedades. São José Maria também o fazia. Podemos fazer mortificações com tantas coisas. Podemos fazer a mortificação, por exemplo, do sorriso, aprendendo a sorrir. Apesar das contrariedades, apesar das dores, aprender a sorrir, a mostrar esta alegre felicidade que não vem por causa daquela situação ou daquela outra, mas por estarmos unidos a Cristo. Esta é a fonte da alegria. Esta é a fonte da verdadeira felicidade que supera qualquer contrariedade humana.
buscar mortificar com pequenas coisas, como por exemplo, diante da sede que podemos ter, vou aguardar um pouco mais. Por que não ficar? Não, eu vou aguardar um pouco para beber água e assim ali me unir a Cristo. Diante dessa pequena diversidade que sou chamado, não, eu suporto um pouco mais e ofereço aquilo a Cristo. Pequenas contrariedades diante de um almoço que se oferece ou do nosso cotidiano, diminuir algo que gostamos, comer um pouco menos, não buscarmos plenamente a nossa saciedade, mas menos, e oferecer aquele, Senhor, o que me dá plena saciedade és vós, não essa comida que passa. E assim, aos poucos, buscarmos, diante dessas mortificações ativas, buscar o Senhor nas pequenas coisas, diante de alguém que me perturba no trabalho, buscar morrer para dentro, morrer para mim e tratá-la com mais amor, com mais paciência, não me exaltar, mas diante daquela contrariedade estar mais junto a Cristo e assim buscar me unindo a Ele nas pequenas coisas e tudo fazer para que seja Ele glorificado. São José Maria diz que há dois modos de fazermos as coisas. Podemos fazer, sei lá, lavar a louça, atender alguém por atender, ou podemos nos unir a Cristo fazendo aquilo. Este é o modo perfeito. Fazer por Cristo, buscando a sua maior glória, buscando nos unir a Ele verdadeiramente. E assim, nos unir, nos assemelhar a Ele. É isso que Deus espera de nós. É isso que a Virgem Maria nos ensina. Esta união com Ele. Devemos buscar amar o Senhor, conhecer e amar Ele e deixar que esse amor nos ordene, nos coloque na direção, no caminho certo. E a virtude da ordem tem este impulso para nós, porque da ordem vem a constância, da constância a perseverança, da perseverança a fidelidade, da fidelidade a santidade, esta plena união com o Senhor. Devemos assim buscar, aprender a ter ordem nas pequenas coisas, o saber organizar o meu tempo, o saber buscar estar com o Senhor, ter um plano de vida orientado, buscar o diretor espiritual e apresentar o nosso dia de modo que, olha, quais são as minhas prioridades, quais são os meus afazeres, como eu posso melhor aproveitar o meu tempo, de modo que tudo que eu faça na presença de Deus e estender esta presença, estender este momento com o Senhor. E ao término de cada dia fazer um exame de consciência. Como foi? Como foi este período? Como foi este estar com o Senhor? Como eu estou no meu plano de vida? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que foi realmente muito bom na presença do Senhor, de modo firme? E diante disso agradecer a graça do Senhor por me ter permitido fazer aquilo, corresponder a esta graça que Ele me dá. Que eu fiz, mas não foi tão bom. Eu fiz, mas faltou empenho, faltou garra, faltou colocar amor, mais perfeição, buscar mais a Deus. A isso me empenhar mais, cooperar mais com essa graça para estar mais unidos ao Senhor no dia seguinte. E o que foi que eu não fiz? Aonde foi que eu caí? Aonde foi que
eu tenho que pedir perdão ao Senhor. A isso retificar e buscar esta emenda, buscar voltar ao Senhor e estar mais junto dele. Senhor, me ajuda. Nisso eu tenho que me empenhar mais, colocar mais força, colocar mais querer, colocar maior empenho para cumprir. É isso que a Virgem Santíssima nos faz. São José Maria nos diz, em caminho, no ponto 495, que ao Senhor se vai e volta por meio dela. Devemos, diante daquilo dos pontos onde fraquejamos, ter este empenho e buscar, pedir à Virgem Maria que nos auxilie, como uma mãe que nos conduz diante de um momento difícil, que nos consola e que nos dá força para irmos e buscar a ela, nos empenhar e buscar este consolo e este impulsionar o aprender dela para irmos mais a Cristo. Também Forja, no ponto 661, diz São José Maria: se procuras Maria, encontrarás necessariamente Jesus e aprenderás, sempre com maior profundidade, o que há no coração de Deus. Quando vemos este dogma, esta proclamação, vemos necessariamente isso. A Virgem Maria que nos ensina aonde está Deus, que nos ensina a ir a Ele, que nos ensina a nos unir a Ele, e como buscar esta perfeição, como buscar esta perfeita união com o Senhor, a santidade, que possamos sempre recorrer a esta boa mãe e que ela nos ensine a buscar com maior empenho o Senhor, buscar esta ordem interior que nos leva a Deus, colocando como ela o fez, Ele em primeiro lugar. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.